Olá pessoal, eu de volta, acharam que estavam livres de mim, né? Se enganaram no último vídeo, eu falei fui, mas não fui nada, tô de volta, era pegadinha do malandro, ok moçada? Tá? Agora de volta para tratar das questões, né? Eu mandei um fui lá no último vídeo, dei tchau, me despedi, esqueci que tinha as questões, pessoal, né? Então voltei, olha que sorte, né? Vocês vão ter mais uns 15 minutos comigo, hein? Que alegria, bacana, né? Vamos falar dessas questões aqui, trouxe duas questões sobre nacionalidade, pessoal, e já faço a ressalva aqui com vocês. Nacionalidade, turma, é um tema bastante exigido, que cai bastante na OAB e nos concursos públicos. Vocês devem ter percebido aí nos 3 vídeos, né? Hoje, excepcionalmente, fizemos 3 vídeos. Vocês devem ter percebido que a nacionalidade é um tema cheio de detalhezinhos, tá certo? Cheio de requisitos. Eu tenho 2 espécies de nacionalidade, a originária e a adquirida. A originária tem 3 hipóteses de aquisição, né? Uma quarta lá com relação à adoção, né? E a adquirida são 2 hipóteses, tal. Eu tenho a distinção de tratamento, eu tenho a quase nacionalidade dos portugueses, eu tenho a distinção de tratamento, aí eu tenho que guardar os cargos privativos de brasileiros natos, né? Eu tenho a questão da extradição, que também faz diferenciação de tratamento entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Então é um tema rico em detalhes, tá? E os examinadores gostam de temas assim, sobretudo para provas objetivas, tá certo? Então nacionalidade é um tema bastante recorrente. Por sorte é um tema legal. Eu acho, pelo menos, nacionalidade um tema bastante interessante, né? Então vamos aqui. Primeira questão. João, residente no Brasil há 5 anos, é o que ele não fala, né, se o João é brasileiro. Ele fala, João, residente no Brasil há 5 anos, é acusado em outro país de ter cometido crime político. Neste caso, o Brasil pode conceder a extradição se João for estrangeiro. Pode, pessoal. Quais são as hipóteses? Estrangeiro pode ser extraditado? Eu tenho que saber, né, como é que funciona a extradição de estrangeiro no Brasil. E a Constituição diz que no Brasil, né, em regra, o estrangeiro pode sim ser extraditado. Basta o preenchimento de um desses requisitos. Que haja tratado ou convenção internacional de extradição ou que haja cláusula de reciprocidade entre o Brasil e o país que pede a extradição. Havendo qualquer um dos dois, o estrangeiro pode sim ser extraditado. O estrangeiro só não será extraditado pelo governo brasileiro em 2 hipóteses, tá? Quais são as 2 hipóteses? Crime político e crime de opinião. Tá certo? Olha que a questão fala que o João, a extradição do João, está sendo pedida em razão do cometimento de um crime político. Em razão de crime político, pessoal, o Brasil não extradita ninguém, nem estrangeiro. Tá certo? É a questão do Cesare Battisti, que a gente discutiu no finalzinho do último vídeo. Então a alternativa A está equivocada. Vamos ver a B. Pode o Brasil conceder, né, a extradição se João for brasileiro, naturalizado e tiver cometido crime antes da naturalização, né? Pessoal, alternativa capciosa, tá certo? Capciosa. Por quê? Porque uma das hipóteses de extradição do brasileiro naturalizado é o cometimento do crime antes da naturalização. Tá certo, pessoal? Se o brasileiro naturalizado, né, está sendo pedida a extradição de um brasileiro naturalizado por crime cometido antes da naturalização, o Estado brasileiro está autorizado a extraditar. A Constituição autoriza a extradição. Mas não se trata, pessoal, de crime, nesse caso, de crime político. Tá certo? É só você raciocinar. Se o crime político, tá, não é suficiente para extraditar sequer um estrangeiro, por maior razão, eu não posso extraditar por crime político um brasileiro, ainda que se trate de um brasileiro naturalizado. Vamos dizer assim, por uma escala de proteção constitucional, eu tenho o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado e o estrangeiro. Tá certo? Ora, se a extradição por crime político não se opera nem para o estrangeiro, quanto mais para um brasileiro naturalizado, que está acima na escala de proteção constitucional. Então, alternativa B, equivocada, né? Por razões lógicas. Alternativa C,
Neste caso, o Brasil não pode conceder a extradição de João independentemente da nacionalidade. Perfeito, perfeito, independentemente da nacionalidade de João. Por quê? Porque não interessa se ele é brasileiro nato, naturalizado ou se ele é estrangeiro, por crime político, o Brasil não opera extradição. O Brasil não está autorizado a extraditar quem quer que seja, quando o mote, o motivo, o objetivo da extradição é a apuração de um crime de natureza política. Tá certo, pessoal? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Mas vamos ver a D, né? O Brasil não pode conceder a extradição apenas se João for brasileiro nato. Não. Nesse caso, mesmo que o João seja estrangeiro, tá? O Brasil está autorizado, está desautorizado a proceder à extradição. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Questãozinha de extradição. Extradição cai bastante. Por quê? Porque tem uma série de desdobramentos. Extradição, brasileiro, estrangeiro. Se é brasileiro, aí tem o nato, tem o naturalizado. Se é estrangeiro, em regra pode, mas tem as exceções que não pode. Né? Ótimo para formular questão de múltipla escolha. Continuando, vamos à nossa segunda questão. Exame unificado de 2011, segundo exame. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Né? Vamos dar uma olhada geral aqui. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Tá? Isso está correto, pessoal? Nós vamos tratar disso, na verdade, na próxima aula. Na próxima aula eu vou falar de aquisição e perda da nacionalidade. Nós vamos ver as hipóteses de perda da nacionalidade. É possível perder a nacionalidade originária? Nós vamos ver que sim, tá? É possível perder sim. A hipótese em que um brasileiro pode perder a nacionalidade originária. Por hora, guardem isso, tá? É possível sim ocorrer a perda da nacionalidade originária, tá certo? Segundo, o brasileiro nato somente poderá ser extraditado no caso de envolvimento com o tráfico de entorpecente, né? Malícia do examinador, né? De fato, o tráfico de entorpecente autoriza, sim, a extradição de brasileiro, mas de brasileiro naturalizado, não de brasileiro nato. Qual é o crime que autoriza a extradição de brasileiro nato? Nenhum, professor, nenhum. Brasileiro nato não se extradita. Tá certo? Então ele foi capcioso aqui, né? Olha, tráfico de entorpecente, você vai lembrar. Tráfico de entorpecente, crime anterior. Beleza. Beleza se for brasileiro naturalizado. Se for nato, não tem extradição. O filho de pais alemães. Opa, agora estamos falando uma questão aqui de os sólidos e os sanguíneos, pelo jeito. O filho de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato, caso venha a nascer no Brasil. Está certo ou está errado, pessoal? Isso está certíssimo, pessoal. Certíssimo, tá certo? Nasceu no território brasileiro, pelo critério do ius solis, é brasileiro nato. Exceção, ser filho de pais estrangeiros, né? E se esses pais estiverem no Brasil a serviço do Estado estrangeiro. Olha a questão, os pais são alemães e estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã. Não estão a serviço do Estado alemão. Então não cai na exceção, cai na regra, tá? Brasileiro nato, ius solis, né? Aplicável aqui a alternativa C, alternativa correta, né? A serviço de empresa privada alemã, será brasileiro nato caso venha nascer no Brasil. E a D, o brasileiro naturalizado não pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização. Tá certo? Após a naturalização. Aqui está errado, pessoal. Aqui teria que ser pela prática de crime comum antes da naturalização. Tá?
Perdão, tá certo. Aqui que eu li errado a questão. Deixa eu voltar. Alternativa D. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização, cometido após a naturalização. Tá errado, tá? Ele só vai poder, o brasileiro nato, ser extraditado pela prática de crime comum cometido antes da naturalização. Tá certo? O sujeito se naturalizou brasileiro e cometeu o crime depois da naturalização. Nesse caso, o Estado brasileiro não está autorizado à extradição. Tá certo? Eu tinha lido errado, eu coloquei aqui não pode, né, ser extraditado. Aí eu fiz uma confusão. Falei, opa, não tá batendo. Tá certo? Então, recapitulando a alternativa D. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum após a naturalização. Tá certo? Então, esse crime comum aqui praticado, né, pela prática de crime após a naturalização. Não. O brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado pela prática de crime comum cometido antes da naturalização. Então, a alternativa C também está equivocada, a alternativa D está equivocada, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Gostaram das questões? Vou ficando por aqui. Tá joia, pessoal? Agora eu vou mesmo de verdade. Né? Vão ter 4 vídeos, vão cansar de me ver no vídeo aí. Tá bem, turma? Um grande abraço para vocês. Até quinta-feira, aí, se Deus quiser. Beleza?